Amados, nós estamos mais uma vez aqui no culto de ensino para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. Creio que Deus está aqui presente, amém? Eu convido a todos, vamos estar de pé mais uma vez, vamos estar orando. Os irmãos que puderem, quiser chegar mais perto para poder juntos aproveitarmos aqui o estudo, seria importante, amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, nesta noite. Nós teremos um período de oração, mas estamos aqui clamando mais uma vez. Que o Senhor se faça presente, Senhor, de uma maneira grandiosa. Fala conosco através da tua palavra, através do teu Espírito. Tudo aquilo que queremos ministrar, Senhor, não seja nosso, mas que seja da parte do Senhor. Que o Senhor venha alcançar vidas nesta noite e a tua palavra, Senhor, venha trazer edificação espiritual. Que oramos e te agradecemos por amor do nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estaremos estudando hoje sobre chamados para reinar. Nós vamos estar iniciando um estudo. Queremos estudar sobre para compreendermos o reino de Deus. Quando se trata a Bíblia do reino de Deus, o reino de Deus e o reino de Cristo, ele é a mesma coisa. Tanto faz o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é o mesmo. Então hoje estaremos estudando sobre esse assunto bíblico. Eu convido a todos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 14, apenas um versículo, que é o versículo de número 17. Ele é a base do nosso estudo. Pode colocar lá a parte do início. Você consegue colocar, tá bom? Vamos acompanhar. Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos ler juntos, todos, apenas um versículo, mas tem algo muito importante para nós. O que está escrito todos juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, nós estaremos estudando sobre esse assunto relacionado ao reino de Deus, que onde é o versículo que se encontra ali, porque o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos um outro versículo também, que está em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, inclusive ele está ali no telão. Podemos ler juntos esses dois versículos? Vamos estar aí juntos, todos. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Significa, ou a preposição dentro, significa dentro de você ou entre vocês. Então, reino de Deus, ele estaria dentro de nós ou entre nós. Nós precisamos entender, e este é o estudo de hoje. Nós teremos aqui a introdução, pode ver aqui a introdução, que diz assim: o conceito do reino de Deus transcende a ideia de um governo físico. Trata-se de um viver sob a autoridade de Deus e manifestar seus princípios, valores em nossas vidas. Então, quando se trata de reino, se trata de governo. Só que não é apenas um governo físico, ou apenas um governo aparente, mas algo de que o viver debaixo da autoridade de Deus. Então, eu pergunto, a humanidade está hoje debaixo da autoridade de Deus, sem Jesus? Não. Desgovernados, sem governos, fazendo a vontade do nosso adversário. Então,
Veja que o reino de Deus é algo que é um governo que não é físico, mas está debaixo da autoridade de Deus, que é manifesta a princípio em valores em nossas vidas. E nós temos aqui também na introdução, que está em Romanos 14, 17, onde nós lemos aqui, Paulo, em Romanos 17, nos apresenta uma visão clara de que o reino de Deus, ressaltando que este é caracterizado por valores espirituais profundos, de um modo que molda a nossa identidade como cidadão dos céus. Veja aqui que Paulo trata aqui mostrando e apresentando o reino de Deus, uma visão clara do reino de Deus, que é caracterizado por valores espirituais. Não é apenas as coisas materiais, físicas, em que por isso o versículo 17, que é que ele diz? Nós lemos aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Porque os reinos humanos, em que consistem os reinos humanos? Comida, bebida, prazeres, coisas físicas, coisas materiais, riquezas, bens, domínio. É isto que é os reinos humanos. Mas só que o reino de Deus, ele tem outra característica diferente. Ele é caracterizado pelos valores espirituais que molda a nossa identidade como cidadão dos céus. Nós temos, biblicamente, nós temos duas cidadanias. A cidadania terrena, que é o país, a nação onde você nasce. Você é cidadão daquele país. Nós somos brasileiros, cidadãos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo que somos cidadãos brasileiros, quando nascemos de novo através de Cristo, através do sacrifício de Jesus, tivemos a experiência com Deus e nascemos em Cristo como um novo homem, um novo viver diante de Deus, nos tornamos participantes do reino de Deus. E você recebe uma nova identidade, um novo nome que a Bíblia diz que Deus vai nos dar. Tá? Você é registrado nos céus. Teu nome está escrito aonde, irmãos? No livro da vida. Tá? E é feito desde a conversão. Os cidadãos do reino. Para ser cidadão do reino de Deus, tem que ter o nome escrito aonde? No livro da vida. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, não faz parte do reino de Deus. Ele está entre nós, dentro de nós, porque Cristo hoje habita em nós. Aleluia. E nós somos considerados pela Bíblia, através do Novo Testamento, participante deste reino. Para entender o reino, nós temos aqui, próximo, 3 definições aqui. A definição do reino de Deus, vamos ver qual é a definição, o que realmente significa o reino de Deus, a natureza do reino de Deus e a dimensão deste reino. Porque todo reino ele tem que ter, sabemos o que é que ele é realmente, qual a natureza dele e qual a dimensão dele. Então, o reino de Deus ele não é limitado naquilo como é limitado os reinos humanos. Os reinos dos homens, ele tem um país, que existe um rei lá que domina, ou um governo que domina determinado país. Só que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não está limitado apenas em um local. Deus, ele quer e ele é Senhor do céu, da terra, ele criou todas as coisas, ele é Senhor de tudo, amém? Então veja aqui, agora, quando se trata do reino no sentido espiritual, do domínio sobre as pessoas, aquele que eles realmente dominam sobre ele. Primeira coisa, qual a definição do reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus transcende a simples noção de governo. Não é simplesmente a noção de governo. Na realidade, onde Deus exerce domínio sobre os seus propósitos se realizam. Então, Deus tem o seu domínio. Ele é extensivo, extenso o seu domínio. Mas aonde os propósitos de Deus se realizam? Aonde Deus realiza seus propósitos?
O reino de Deus, ele está imbuído naquelas pessoas em que os projetos de Deus são idealizados, são realizados. Quando falamos do reino, estamos nos referindo ao espaço onde a vontade de Deus é feita, onde sua justiça é estabelecida e onde a vida é vivida em conformidade com seus princípios. Então o reino de Deus, ela, como diz a palavra aqui, não é comida nem bebida, mas é o quê? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Veja aqui, o reino de Deus, ele é estabelecido onde a vida é vivida, conformidade com seus princípios, e que a vontade de Deus é feita e a sua justiça é estabelecida. E só acontece isto quando ele tem domínio sobre aqueles que ele está reinando sobre eles. Então a humanidade, ela está debaixo do governo de Deus, porque ele é o governante mundial de todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas. Mas o homem, por causa do pecado, ele perdeu o relacionamento com Deus por causa do pecado. Então, ele se tornou escravo do pecado. Então, o projeto de Deus, assim, o governo de Deus, no sentido de a pessoa ser dirigida por ele, orientado por ele, ele cuida porque ele cuida dos animais, ele cuida do homem, ele cuida de tudo, ele fez, não largou, não abandonou, ele continua zelando e cuidando de tudo. Mas, debaixo do seu governo, só mesmo aqueles que tiveram um encontro com ele. Então veja agora o entendimento do reino, a natureza do reino. A natureza do reino, próximo slide. A natureza do reino, ela nos ensina que ele não se limita a aspectos físicos ou materiais, como alimentação ou bebida. Em vez disso, o reino de Deus, profundamente espiritual, está enraizado em valores que vão além do que vemos. E essa dimensão espiritual é vital para que a nossa compreensão do que significa o reino de Deus. Veja que a natureza do reino de Deus, ela não se limita a aspectos materiais, como é comum em todos os governos dos homens. Coisas materiais, comida, bebida, prazeres, festas e outras coisas não. É totalmente diferente. São valores que vão além do que vemos. E outra coisa, a dimensão espiritual é vital para a nossa compreensão do que significa viver neste reino. Estar debaixo do governo de Deus é totalmente bem diferente. Para compreendermos a dimensão do reino, vejamos aqui, existe uma dimensão presente no reino vivida em todos que nascem de novo. E uma dimensão futura, que está plenamente revelada no segunda vinda de Cristo. Primeiro, a primeira coisa que eu queria que alguém pudesse abrir primeiro, vamos ter algumas referências que estão ali, mas abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 3, mantenha suas Bíblias abertas, João 3, 3 e João 3, 5. Vamos ver essas duas referências, veja que a primeira parte de que as pessoas podem fazer parte do reino é através do novo nascimento. Só mesmo os que tiveram essa experiência, primeiro, elas vão fazer parte dele, e hoje ela já está sobre aqueles que fazem parte dele, que nasceram de novo, e terá uma dimensão no futuro, que ela não será apenas, será para todo o mundo. Vejamos aqui primeiro, quem encontrou? João 3, 3. No homem não nasceu de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Tudo bem, veja, a primeira coisa, Jesus fala do novo nascimento, que o novo nascimento nada mais do que uma pessoa ser transformada, regenerada através
do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, então ele tem uma experiência do novo nascimento. Primeiro, Jesus, quem não nascer, primeiro, ele não consegue ver, não consegue enxergar o reino de Deus. Versículo 5 diz: é verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode fazer o quê? Entrar no reino de Deus. Então, primeiro ele precisa ver, enxergar, ele precisa compreender, entender. E depois ele precisa adentrar, fazer parte dele. Então, e como lemos aqui em Lucas, o reino de Deus está entre nós e está dentro de nós. Deus quer que o seu reino esteja dentro de nós. Jesus disse: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quantos creem que Deus mora em você? Diga amém. Através do Espírito Santo. Então, a morada de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus, ele é individualmente na vida de cada pessoa. Então você experimenta o novo nascimento, tem um encontro com Jesus, Deus transforma. É chamado novo nascimento, envolve a adoção, você é adotado à família de Deus, você faz parte da família de Deus, seu nome é escrito no livro da vida, você faz parte agora da família de Deus. E neste reino agora o Senhor terá domínio sobre a tua vida. Veja agora o que é que diz Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, que outro irmão pudessem ler. Mateus capítulo 6, 10, e o pastor Lael vai ler Apocalipse 11, 15. Lucas 17, 20 e 21. Pode ler? E os escribas e fariseus atentavam nele e se curaria no sábado. Não é esse não. Não é esse aí não. É Lucas capítulo 17. Interrogaram por fariseu quando havia dito o rei de Deus. Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem como aparência interior. E nem dirão eles ali aqui, eles no ali, porque eis que o reino de Deus está em nós, em vós. Amém? Veja que o próprio Jesus fala aqui que o reino de Deus não viria com aparência exterior, com aquilo que é comum para os reinos dos homens, mas pelo contrário. E não poderão dizer o reino de Deus está aqui, ou está ali, ou está lá, porque o reino de Deus estará entre vós, ou no meio de vós. Ele estará dentro de você e você estará dentro dele. Ele fará parte da tua vida. Então, o governo de Deus, o domínio de Deus sobre a sua vida, ela começa na conversão, no novo nascimento. Você faz parte do reino, você vê e você adentra nesse reino. Então, quando é que uma pessoa faz parte do reino de Deus? Quando entrega a sua vida para Jesus. Então, ele entra ali no reino, ele faz parte do reino. E a Bíblia diz que ele estará entre vós. Não está ali, não está lá, não está na igreja tal, na igreja fulano. Ele está entre vós, onde a palavra é pregada, onde Deus se faz presente. Ali estará o reino sendo estabelecido, porque o governo de Deus está ali. Veja Mateus capítulo 6, 10. Alguém poderia? É um versículo bem conhecido nosso, faz parte da oração de Jesus, ensinando aos discípulos. O que é que diz o versículo? Venha a nós o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade aonde? No céu, na terra. Então veja que quando a própria Jesus ensinando e dizendo assim, venha a nós o teu reino, ele estava mostrando que Jesus ele veio para trazer isto, trazer o reino para cá. Ele estabeleceu o seu reino aqui na terra. Agora, para fazer parte desse reino, ele teve que dar sua vida por nós, nos alcançar, perdoando os nossos pecados e dando a experiência, o novo nascimento para quem crer nele e recebê-lo como Salvador e Senhor.
Veja, ele vem ao teu reino, e quando o reino de Deus está conosco, entre nós, seja feito o que? A tua vontade. Então, a vontade de Deus só é cumprida quem está no reino dele, quem faz parte do reino dele. Tua vontade, tanto que é feita nos céus e precisa ser cumprida onde? Na terra. Aonde? Na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, o reino de Deus precisa ter domínio sobre nós. Agora veja outra coisa, no aspecto futuro, o reino de Deus, Apocalipse 11:15, o pastor Léo vai estar lendo. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Veja aqui que Apocalipse capítulo 11, o versículo 15, quando o apóstolo João vê naquelas visões do Apocalipse, e ele fala sobre as trombetas, fala sobre as taças, fala sobre os selos que eram abertos. E ele trata aqui na sétima trombeta, a Bíblia diz que, ele diz aqui que os reinos do mundo estarão debaixo de um reino. Cristo estabelecerá o seu reino. Isto vai acontecer quando? No final da grande tribulação, quando ele estabelecer o milênio sobre a face da terra. Então a Bíblia diz que todos os reinos, porque o projeto de Deus é de que um dia todos os reinos, aquilo que vai se cumprir, que Daniel viu no capítulo 9, no capítulo 10, tá? Em que os reinos da terra serão debaixo de Cristo. Então todos os reinos do mundo, aquela visão da estátua de Daniel, quando uma pedra sem mão é cortada e que pega no pé da estátua, e que naquela pedra, aquela estátua é destruída, e ali se tornou aquela pedra cresce e toma conta de tudo, representando o próprio Cristo. Ele é a pedra que é cortada sem mão, e os reinos do mundo virão ser de Cristo. Então hoje nós temos governos de todo tipo, governo ditatorial, governo maluco aí fazendo coisas terríveis, tá? Nós temos aí pessoas governando com vara de ferro, fazendo um monte de coisas contra a humanidade, massacrando, mas um dia todos esses governos vão acabar, amém? Todos os governos do mundo estarão debaixo do governo de Cristo. Cristo será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele dominará sobre toda a terra. Então, hoje ele começa a reinar onde? Na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, ele é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Características do reino. Quais são as três características do reino? Próximo ali. Quais são as três? Próximo. Próximo slide. Quais são as três características? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquilo que está em Romanos capítulo 14, versículo 17, que não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Primeira característica do reino. As características do reino de Deus revela a essência da sua natureza, que nos ajuda a compreender como devem viver como cidadão do reino. Romanos 14, 17. Vemos aqui, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Esta é uma característica do reino de Deus. É diferente dos reinos humanos, que é banquete, festa, riqueza, domínio, dominando sobre as pessoas. Só que o reino de Deus, ela tem uma característica diferente. Paulo destaca três aspectos: justiça, paz e alegria. Essas características não apenas definem o reino, mas também nos orienta a nossa jornada de fé e nosso relacionamento com os outros. Então veja aqui que o reino de Deus, que está entre nós, que hoje poderemos fazer parte dele,
o Senhor estará dominando, tendo domínio sobre a nossa vida, Ele nos proporciona algo que só no reino de Deus existem, que são essas características: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque os reinos do mundo não são justos. A Bíblia diz que a justiça do homem é como, lá em Isaías está escrito, que é como o quê? Trapo de imundície. O homem não é justo nas suas decisões. Falhamos, erramos, há muita injustiça. O reino dos homens muitas vezes comete injustiça. Prende o inocente e solta o bandido. Isso nós vemos no reino dos homens. A paz, o mundo não tem paz. Pelo contrário, o mundo vive em guerra, conflito. Nós estamos vendo aí os conflitos. E a alegria? A alegria do mundo é uma alegria passageira, momentânea, apenas prazeres carnais, mundanos, que é apenas uma noite, dura uma noite, no outro dia acabou a alegria dele. Só que o reino de Deus não. Ele tem o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, veja que a dimensão do reino de Deus, ela é muito além daquilo que é as coisas dos homens. A justiça refere retidão moral, conformidade com os padrões divinos. Os padrões humanos são padrões falhos e que muitas vezes têm causado transtorno. A gente fica boca aberta muitas vezes diante de tantas injustiças feitas por aqueles que seriam os defensores da justiça. E a Bíblia diz que é conformidade dos padrões divinos. A justiça do reino trata daquela imputada por Cristo na salvação, quando vivemos os princípios do caráter de Deus. Quais são as características de Cristo, imputada em Cristo? Cristo morre pelos nossos pecados. Então, o que é que o pecado diz? Todo aquele que peca é digno de morte. Cristo pecou? Não. Mas a Bíblia diz que Ele toma os nossos pecados, leva sobre si e traz a redenção do homem, fazendo assim a justiça de Deus, para que os nossos pecados não nos levassem para a eternidade sem Ele, mas pelo seu sacrifício a salvação pudesse trazer o caráter de Deus, a bênção de Deus. Hoje, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, o que é que está escrito lá? Sendo, pois, justificados, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa justificação, quem nos justificou? Quem trouxe para nós a justiça verdadeira? Deus, através de Cristo, é a justiça dele sendo aplicada contra o pecado, ele dando a sua própria vida para nos salvar. Então veja que aqui a justiça deve ser acompanhada de três coisas importantes. Misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é você se colocar no lugar de outros. Envolve perdão. A misericórdia envolve perdão, envolve se colocar no lugar da outra pessoa e fazer por ela alguma coisa, ainda que ela não mereça. Mas, como um exemplo, a Bíblia diz que a graça que nos salva, o que é graça? Favor imerecido. A pessoa não merece, a pessoa não é digna, mas Jesus usa de misericórdia com ela. Isso é misericórdia. Deus, nós não tínhamos direito, mas pela sua graça, a sua misericórdia nos alcançou e nos deu o direito, aquilo que nós não tínhamos. Isso é misericórdia. E a Bíblia nos traz aqui humildade. O que é humildade? A humildade é o inverso do orgulho, da soberba.
quando nós reconhecemos em que dependemos de Deus. Uma pessoa humilde é a pessoa que reconhece que ele precisa ajudar outra, depende de outros. Então, há pessoas que não é humilde, ela nunca vai reconhecer que precisa de nada. Ela mesmo está passando, está naquela dificuldade toda, e se alguém perguntar, ela vai negar. Não, está tudo bem, está tudo normal, e não está. Você precisa de ajuda? Não. Você precisa de alguma coisa? Não. Por quê? Porque a pessoa é soberba, é orgulhosa. Mas que é humilde, não. Eu preciso, eu estou aqui, preciso de ajuda. Eu estou passando por isso. Então, uma pessoa, a justiça, ela é acompanhada da misericórdia e ela é acompanhada da humildade. Então, Deus sempre tem para nós misericórdia e Ele sempre está disposto a nos alcançar. Amém, irmãos? Aonde estávamos, o Senhor vai lá. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se assenta com os humildes. Aleluia. Ele vai lá, aonde você está, e chega junto. Eu estou contigo. Levanta do pó, diz a palavra, tira do monturo e coloca a sentar entre os príncipes. Porque o Deus nos alcança, a sua misericórdia, a sua humildade, ela, por Ele ser Deus, Ele jamais poderia descer ao nível que Ele desceu. Mas o grande exemplo, Jesus, agradecendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, até a morte de cruz para nos salvar. Isso mostrando a sua humildade. Então, a justiça de Deus é acompanhada dessas coisas. Então, o que a humanidade, a justiça humana, ela tem misericórdia? Não tem, meu querido. A justiça humana é sem misericórdia. Ela não reconhece quando erra, quando falha, e volta atrás. Não, nós erramos. Não, pelo contrário. Não desculpa. Dá um monte de coisa aí para cobrir os seus erros, mas não se humilha. Mas a justiça de Deus é diferente, amém, irmãos? A justiça do Senhor, ela é acompanhada desta forma. E nós somos chamados a agir de forma ética, justa, promovendo igualmente a dignidade para com todos. Deus nos chama como servo dele, que faz parte do reino, a ter também misericórdia, a ter humildade para com as pessoas. Veja o que aqui diz em Miqueias, alguém pode ler? Miqueias 8, 6, 8. Um outro, irmãos, lê Mateus 6,33 e o outro lê Romanos 3,23. Está lá, ó. Pode ver essas referências e vamos ler essas referências, por favor. Miqueias, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Veja, o que é que Deus pede de nós? Como parte do reino, que fazemos parte do reino de Deus, a justiça, que é um pedestal do reino de Deus, Ele quer que nós pratiquemos isso. O que é que Deus pede de ti? Que ames a justiça, que andes humildemente com o teu Deus, que tenha uma vida de exemplos diante do Senhor, porque quem que deu o exemplo? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então, irmão, veja que o reino de Deus é algo de um valor tão grande para nós, que fazemos parte dele, em que nós não temos no mundo exemplos deles, mas em Cristo, a igreja, no Senhor, faz parte deste reino, amém, irmãos? Por isso que o povo de Deus é um povo diferente, é um povo que é chamado povo de Deus, aleluia, que vai morar no céu. Quem encontrou Mateus 6,33? Veja o que é que diz. Amém? Quer que o Senhor ensina que nós, participando do reino, faça o quê? Busque primeiro o quê? O reino de Deus, o que mais?
a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a justiça de Deus é acompanhada de quê, irmão? Misericórdia e humildade. Quando a justiça de Deus é acompanhada de misericórdia e humildade, ela alcança o pecador, ela liberta o oprimido diabo, ela transforma o homem, o que a justiça humana não pode fazer. Quantas pessoas nós já tivemos, pessoas que eram totalmente uma vida destruída pela sociedade, não tinha mais jeito, estava perdido, mas a misericórdia de Deus, a humildade, chegou lá e transformou, faz aquele homem um cidadão do céu, faz aquele homem um pregador da palavra, traz a ele. Nós temos um grande exemplo aqui, eu conheço um amigo nosso aqui, eu acho que lembra eu, pastor Rogério. Pastor Rogério, eu conheci ele no presídio, e ele aceitou Jesus no presídio. Eu tive a oportunidade de fazer o batismo dele no presídio. A família destruída, todo destruído. E hoje Deus restaurou a casa, restaurou a esposa, restaurou os filhos, e hoje ele é empresário. Deus tem abençoado a vida dele, irmãos. Por quê? Porque este é o reino que muda, transforma. Nós fomos transformados porque fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 3:22. Veja o que a Bíblia diz do reino de Deus. E sobre todos aqueles que creem, confia nele, porque não há diferença. Amém? No reino de Deus, Deus não faz acepções de pessoa, mas tem uma condição: aqueles que o receberem ele pela fé. Para fazer parte do reino, precisa crer nele, precisa chegar a ele. A salvação é para toda a humanidade, mas é para todo aquele que nele crê. O crer aqui não é apenas acreditar, é crer e se submeter ao governo dele. Está debaixo do seu domínio. Isso significa, eu recebo Jesus como Salvador, mas eu também preciso ter Jesus como meu Senhor. Quantos creem que Deus é Senhor na nossa vida? Diga amém. Então, ele não é apenas Salvador, o Senhor te salvou, te libertou, tirou você do charco de lodo, como diz Salmo 40, colocou sobre a rocha. Mas só isso? Não. Ele é Senhor da nossa vida. Como Senhor, eu tenho que obedecê-lo, fazer a vontade dele e fazer parte do reino de acordo com as características do reino dele. Tá? Quem governa, quem tem o reino, estabelece as leis do reino. E as leis do reino de Deus não é as leis do reino humano. É totalmente diferente. Próximo slide. Característica do reino. Paz. A paz no reino de Deus é um estado profundo de harmonia e bem-estar espiritual. Veja que o reino de Deus, ele proporciona no interior do homem paz, tá? Que é um estado de harmonia e bem-estar espiritual. Esta paz, Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu que no mundo teríamos vida boa, sem problema. Não, Jesus, no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Quantos têm a paz de Jesus, diga amém. Jesus, eu deixo-vos a minha paz, não a paz que o mundo dá. Nós temos a paz de Cristo, e esta paz faz parte do reino. Quem está no reino, ele vive em paz. Paz interior. Irmãos, por que é importante essa paz interior? Porque quando a gente tem paz interior, significa que os nossos sentimentos, os nossos problemas, as nossas situações, elas estão debaixo, não estão em evidência de que eu estou vivendo um momento de aflição, de angústia, de perturbação, não. Eu tenho paz. Então, se eu estou em paz, eu administro a minha vida.
eu consigo estudar, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer as coisas, porque uma pessoa sem paz, ele não consegue fazer nada. Quem não tem paz, não tem equilíbrio, não tem condições de orientar ninguém, porque ele não tem paz. Por isso, a paz no reino de Deus é um bem-estar espiritual. Não se trata apenas de uma ausência de conflito, como falamos aqui, mas um relacionamento restaurado com Deus, com os outros. Essa paz é um dom que flui do Espírito Santo e é um testemunho da presença de Deus em nossa vida. Como é que vai caracterizar que eu estou em paz? Pela presença de Deus na minha vida, na nossa vida. A presença de Deus vai me dar a condição de eu estar em paz. Veja aí Gálatas 5:22, veja aqui Filipenses 4:7, essas duas referências. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade e bondade. Veja, que aqui a Bíblia diz que o fruto do Espírito, gozo, paz, tá? Alegria, bondade, tudo isso, fé, mansidão, temperança, todos esse fruto que é chamado fruto do Espírito, e a paz, ela está lá como fruto proveniente do Espírito. E outra coisa, quem produz a paz no interior do homem? O Espírito Santo, amém? Mas para que o Espírito Santo produza paz, que paz você não recebe paz? Você o Espírito Santo produz no teu interior a paz de Deus. Ele faz com que o teu espírito viva em paz. Você se relacione com Deus e você tem a paz de Deus. A paz que te guarda, que excede todo entendimento. Ela preserva você. Ela faz. E esta paz ela é promovida pelo Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus não faz parte do reino. Romanos capítulo 8 diz: aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, quer fazer parte do reino, o Espírito Santo tem que morar na sua vida, tem que estar na nossa vida, amém? Veja aí, Filipenses 4:7, outro irmão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que a paz de Deus, essa paz que o Espírito Santo, ele faz com que ele exista na nossa vida, ela guardará os nossos sentimentos, irmãos. Uma das coisas que hoje as pessoas vivem mais em conflito, são conflitos na mente, os sentimentos. O diabo joga palavras que você recebera, algo que aconteceu que lhe causou perturbação, e você fica aflito, os teus sentimentos ficam turbados. A paz guarda, amém? Quando o diabo quer lançar isso, a paz de Deus disse: não, repreende só isso não é meu não. E o Espírito Santo de Deus, na tua vida, a paz vai promover que os teus sentimentos sejam guardados pelo Senhor. E o coração, veja que ele fala do coração, por quê? Porque o coração, tudo que acontece na tua vida, nos teus sentimentos, vai mexer com o teu emocional. Teu emocional vai ficar turbado. E Mateus, lá em João 14, Jesus diz o que? Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus falou aquilo, não se turbe o vosso coração? Porque naquela noite, foi a noite que Jesus foi traído. Foi naquele momento que está todo mundo perturbado, turbado, e Jesus diz aqui, naquele último momento: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não for, não vou preparar lugar, mas se eu for e preparar, eu virei. Aleluia! Então, Jesus naquele momento tirava aquela aflição que os discípulos estavam enfrentando, porque Jesus disse: eu vou morrer, vou passar por isto, mas vou ressuscitar no terceiro dia. E aquilo turbou, e Jesus: não se turbe o vosso coração, porque quando o coração está turbado, você fica desequilibrado. Então, uma das coisas que o adversário das nossas almas quer turbar, a paz de Deus, ela te dá um coração alegre, amém? A perturbação sai da tua vida.
Você ora a Jesus, tira isso da minha vida, não quero isso no meu coração. Então aquilo sai e você desfruta da presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus na tua vida a cada dia? Diga amém, irmãos? Então precisamos da presença de Deus com a paz de Deus. A terceira característica, próximo, alegria no Espírito Santo. O que é alegria no Espírito Santo? Alegria no reino de Deus. É um fruto do Espírito que não depende de circunstância externa. Sentir a alegria de Deus, ter a presença de Deus, o problema externo não vai interferir. É uma alegria profunda que dá origem do nosso relacionamento com Deus. Essa alegria nos fortalece, nos dá esperança, mesmo em tempos difíceis. Essa alegria não é uma emoção superficial, mas é uma força interior que nos impulsiona a viver e servir. Os irmãos têm essas referências bíblicas, vamos lê-la. E vamos aqui entender um exemplo. Paulo e Silas, eles foram, lá em Filipos, a Bíblia diz que eles foram presos. Açoitaram ele, depois que ele expulsou aquele demônio daquela garota. Estava preso em correntes, mas os dois decidiram. Um cantava e o outro orava. Quando terminava de cantar, o outro orava, o outro cantava. E a Bíblia diz que quem está alegre, canta. Como é que eu vou cantar se eu estou triste? Eles estavam presos. Qual seria a natural de uma pessoa presa? Está triste, está amargurada, mas por causa do Evangelho, não. A Bíblia diz que eles se alegravam. E por causa disso, Deus mandou um terremoto naquele lugar. O cárcere se abriu e através daquele mover de Deus, uma família foi salva. E tudo indica que, pela história bíblica, que é na casa de Filipe que Deus, dali saiu a igreja de Filipos. Foi daquele carcereiro que se converteu na sua família, a igreja se formou ali, através daquele milagre que Deus aconteceu. No momento de aflição, eles estavam alegres, louvando, cantando, falando com o Senhor. Veja o que aqui diz aqui, Neemias 8:10. Alguém encontrou essa referência? Pode ler. Disse-lhes mais: ide comer as gorduras e bebei as gorduras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Em que momento foi direcionada esta palavra? Um momento de dificuldade. Quando a lei, os irmãos olharam nesse capítulo, no capítulo 8, quando Esdras lê a lei e estabelece as leis, e é lido, e o povo se volta para Deus, Neemias traz esta expressão, mostrando que chegou um momento que eles tinham que comer, se alegrarem, agradecerem, porque eles eram escravos da Babilônia e agora estavam livres. Deus os deu a liberdade, trouxe-lhes de volta, restabeleceu a cidade, restabeleceu o culto a Deus, tudo foi restabelecido para louvar a Deus. O que é que eles têm que fazer? Alegrar no Senhor, amém? Vamos participar, vamos louvar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, quando você está alegre no Senhor, nada vai tirar você da presença de Deus, amém? Ainda que você passe pela prova, ainda que você passe pela dificuldade, você passa glorificando a Deus, porque o Senhor promove a alegria. Veja que o Salmo 16:11, alguém pode ler? Mostra-me as belezas da vida. Da tua presença a plenitude de alegria. A tua mão direita há prazeres para sempre. Veja, irmãos, a presença do Senhor, ao que, irmãos? Abundância, prazer, alegria. Então, quando nós nos alegramos, por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos do Senhor. Irmão, na presença de Deus, a Bíblia diz que a tristeza salta em alegria.
Na presença de Deus, até a tristeza salta em alegria, porque a presença de Deus, ela move, ela muda. Então, a alegria do Senhor é algo de um valor muito grande e é uma característica de quem faz parte do reino de Deus. Quantos estão alegres no Senhor, digam amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos nos alegrar no Senhor. Mas está doendo, está chorando, estou passando a prova. Dá glória a Deus, vai. E a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele promove a alegria. É uma alegria que não é alegria mundana, não é alegria momentânea. E não depende da circunstância que você está. Não depende da dificuldade que você está enfrentando. Você está na dificuldade, mas você está alegre. Aleluia. Muitas vezes está chorando, mas está alegre com o Senhor. Está passando o momento da prova, mas está alegre com o Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes você está chorando e vai dobrar o teu joelho, chora, derrama o teu coração. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus te invade de alegria e que você ali esquece até o que estava passando, porque o Senhor renovou as suas forças. Amém? Então, esse aqui é a importância para nós. Próximo slide. Cidadãos do reino. Quais são os cidadãos do reino? Como é que vive o cidadão do reino? Vamos ler juntos, todos juntos? Vive sob a autoridade de Cristo. Depois, produz fruto espirituais e o que? Influencia o mundo. Irmãos, quem faz parte do reino, quem é cidadão do reino, ele precisa ter essas características na sua própria vida. Tá? Ele vive sob a autoridade de Cristo, assim, ele não está aí largado sozinho, fazendo o que eu quero, não. Ele está debaixo de obediência. Primeiro, cidadão do reino de Deus, são aqueles que, através da fé em Jesus, foram chamados para viver sob a sua soberania e manifestar os valores do reino na sua vida. Essa cidadania traz uma nova identidade, responsabilidade, vive sob a autoridade de Cristo e produz o fruto do Espírito e influencia o mundo. Veja, irmãos, quem está debaixo do governo de Cristo obedece a Deus, faz a vontade de Deus, procura lutar para viver uma vida íntegra com o Senhor, foge do pecado, procura fazer a vontade de Deus, procura estar na presença de Deus, busca o Senhor. Por quê? Porque esta é a vontade, ele está debaixo do governo dele. Nós temos na Bíblia, quando Deus fez o homem, quantas vezes no ano Deus falava com o homem? Uma vez no ano, era isso? Todo dia. Todo dia Deus estava lá. Deus estava lá. Mesmo depois que ele pecou, Deus também estava lá. E Deus abandonou? Não. Então, irmãos, quando nós estamos debaixo da autoridade dele, todo dia precisamos nos relacionar com ele. Amém? Estar diante dele, prestar obediência a ele, servir a ele, agradecer a ele, ser grato ao Senhor. Aleluia. Irmãos, e produzir os frutos do Espírito. Veja aqui, os cidadãos do reino, primeiro, vive sob a autoridade do reino. Próximo, vive sob a autoridade do reino de Cristo. Quem pertence ao reino reconhece que é Jesus como Senhor. Aquilo, nós aceitamos Jesus como Salvador. O que é Jesus como Salvador? Porque Jesus é o nosso Salvador. Irmão, por quê? Alguém aqui poderia se salvar? Alguém poderia resolver o problema do pecado por você mesmo? Não. Por isso ele é o nosso Salvador. Significa, porque ele é Salvador? Porque nós estávamos em perigo. Estávamos condenados à morte eterna. Estávamos sentenciados à eternidade sem Deus. Mas o Senhor foi lá e nos alcançou. Amém? Nós ouvimos a sua voz, recebemos a sua palavra, cremos nele e ele foi lá e nos salvou. Por isso ele é o nosso Salvador. E por ele ser o nosso Salvador, ele também é o nosso Senhor. Se ele é Salvador e Senhor,
eu estou debaixo do seu governo. Amém? Então veja que sua vontade torna-se prioridade para os interesses pessoais. Irmãos, muitas vezes nossos interesses pessoais, eles são nossos. E muitas vezes nós não queremos fazer os desejos, os projetos de Deus. E a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, depois, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes a gente inverte o negócio. Nós queremos primeiro para nós, para depois, se sobrar tempo, fazer para Deus, as coisas para Deus. E a Bíblia diz: torna a prioridade acima dos nossos interesses pessoais. E um deles que torna sobre os interesses pessoais, uma das coisas que é importante na vida do cristão é o quê? Obediência. Deixa de ser uma obrigação para tornar uma expressão de quê? Amor. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque ele tem sido na minha vida isto. Então não é apenas uma obrigação vir à igreja, não é uma obrigação. Paulo diz isso. Tá? Se eu prego o evangelho, me foi imposta essa obrigação, mas ai de mim se não pregar o evangelho. Tá? Ai de mim se não pregar. Então veja que há necessidade de tornar-nos obedientes a Ele. Irmãos, e a obediência é uma das coisas, é um dos pedestais bíblicos. O que levou o homem a ser expulso do Éden? Foi a obediência? Não, foi o quê? A desobediência. Então, se eu coloco a desobediência do lado e digo para Deus: se eu quero fazer a tua vontade, obedecê-lo, então eu estou debaixo do governo dele. Amém, irmãos? Agora eu pergunto: o mundo obedece a Deus? O mundo faz a vontade de Deus? Não. Mas existem pessoas pregando, porque Jesus morreu para salvar toda a humanidade, Ele deu a sua vida, toda a humanidade já está salva. Está salva? Não está. Jesus fala sobre a porta larga, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas a porta é estreita, apertada é o caminho que conduz à vida. Poucos são que entram, porque para entrar por ele, primeiro, tem que fazer parte do reino, tem que nascer de novo e tem que obedecer ao Senhor do reino. Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Quem encontrou aí pode ler Lucas 6, 46, João 14, 15. Veja o que é que está escrito. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu disse? Que adianta dizer para Deus: Senhor, Senhor, mas não faço o que está me mandando. Ele é Senhor da tua vida? Não. Por isso a Bíblia diz que muitos naquele dia chegarão diante do Senhor dizendo: Senhor, eu fiz isto, fiz aquilo, e o Senhor vai dizer: não vos conheço. Por quê? Vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Por quê? Não obedecia, não fez o que Deus mandou. Fez o que ele quis, não o que Deus determinou. Então, irmãos, para que eu possa fazer a obediência, eu não ter desejo de dizer para Deus de boca para fora: Senhor, Senhor, mas eu não obedeço. E ele dá o exemplo daquele homem que edificou sua casa sobre a rocha e edificou sobre a areia. Quem ouve a minha palavra e pratica é o homem que edifica a casa sobre a rocha, mas quem ouve e não pratica é quem edifica a sua casa sobre a areia, porque ouve e não obedece. Mas quando quer obedecer, diga amém. Aleluia. João 14, 15. Quem pode ler? Guardai meu mandamento. Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, irmãos, qual é a característica aqui? Primeiro tem que amar a Ele. Aquele que me ama, me obedece. Se você diz que me ama e não faz a minha vontade, você está demonstrando que você não o ama. Quem me ama, guarda a minha palavra.
É a característica de que eu o amo, eu faço a vontade dele. Eu estou disposto a servir a ele. Amém, irmãos? E é uma das dificuldades do ser humano. Senhor, eu te amo. Aí Deus diz, faz isso. Não vou. Não faço. Então, como é que você diz que eu amo e não obedece? Então, tenhamos cuidado com isso. Tá? Você já pensou, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor chegou para Filipe e disse para ele, vai para o deserto. A Bíblia diz o quê? Que ele foi. Ele perguntou, o que é que eu vou fazer no deserto? Não. A Bíblia diz que ele largou tudo e foi para o deserto. Quando chegou lá, encontrou o quê? Uma carruagem que ia passando. E Deus disse para ele, corre atrás da carruagem, pessoal. A carruagem correndo, o cavalo andando rápido no deserto, e ele correndo atrás, né? Até encostou do lado, ele perguntou, tu entende que tu é lendo? Como eu posso entender? Ele para a carruagem, ele entra. Mas por que ele fez isso? Porque ele ouviu e obedeceu. E qual foi o resultado daquilo? Da obediência dele? Aquele eunuco se converte, é batizado, ele leva Jesus para a Etiópia, e a Etiópia foi alcançada pelo Evangelho através daquele homem. Então veja, irmãos, quando nós obedecemos, ela promove frutos de bênção para nós e para outros que precisam ouvir a voz do Senhor. Quando não obedecemos, não desfrutamos das bênçãos de Deus. Outra coisa, produz frutos espirituais. Agora, produz frutos espirituais. O reino transforma o interior e essa transformação produz frutos visíveis. O caráter passa a refletir o caráter de Cristo. O fruto do Espírito torna-se marca cidadão do reino. Então a pessoa que realmente assim tem uma experiência com Deus, ele passa agora a produzir este fruto do Espírito na sua própria vida, porque o fruto ele é produzido naturalmente. Na época, que diz o Salmo 1, a árvore plantada junto ao ribeiro dará fruta onde? Na estação própria. E quando é que o Espírito Santo de Deus produz em você o fruto? Todo dia, amém? Todo dia a estação própria de Deus para produzir fruto em você. Ele faz isso. Veja aqui, Gálatas 5, 22, 23 e João 15, 5. Veja o que é que está escrito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Veja que o fruto do Espírito tem essas características. A Bíblia diz contra estas coisas não há lei. Assim, não há proibição. É o contrário. Deus, é Ele que é o Espírito Santo, faz com que esse fruto seja produzido, porque Ele vai promover bênção para você, através de você. Estas características serão na sua vida. Veja João 15, versículo 5, o que é que está escrito? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada conseguireis fazer. Amém? Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, irmãos, nós em Cristo, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, faz com que você manifeste, produza o fruto do Espírito. Como é que eu vou produzir? Eu preciso estar nele e ele está em mim. Quando é que ele está? Eu estou nele, ele está em mim. Quando eu tenho um relacionamento com ele, quando eu obedeço a ele, quando eu faço a vontade dele. Quando eu estou debaixo do governo dele, então eu posso produzir esse fruto. Próximo slide. Cidadão do reino. Influencia o mundo. Os cidadãos do reino, a Bíblia diz que ele é o quê, irmão? Vamos ler juntos? Os cidadãos do reino são sal da terra e luz do mundo. Eles não vivem isolados da sociedade, mas exercem influência através das suas atitudes
seu testemunho, conduz outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Veja que essas experiências bíblicas, veja, irmãos, a influência. Veja que aqui a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E outra coisa, para que serve o sal? Tempera, preserva, conserva, dá sabor. A luz faz o quê? Dissipa as trevas, traz as coisas a claras. A luz tem essa finalidade. Estamos aqui contemplando e visualizando os irmãos, porque temos luz aqui, senão não teríamos como ver os irmãos. Agora, veja que é algo que a Bíblia traz. Do versículo 13 a 16, alguém pode ler? Mateus 5, 13 a 16. Vós sois sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Veja, irmãos, aqui este contexto que lemos aqui, que outra coisa, nós não estamos isolados da sociedade. O cristão ele não pode se isolar do ambiente do trabalho, do ambiente da sociedade, do mundo em que ele vive. Ele tem que estar, ele tem que dar testemunho de que ele é cristão, de que ele que é a luz do mundo e sal da terra. E a Bíblia diz que se ele se tornar insípido, sem sabor, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser pisado. Você sabe que muita gente aí, evangélica, até líderes, estão sendo pisados pelo mundo porque perderam a essência da sua vida como sal da terra. Então, o inimigo, nosso adversário, o mundo vai pisá-lo, vai expor essa podridão, o que está acontecendo. E nós estamos vivendo o mundo desta forma. Deus quer que você continue sendo sal. E outra coisa, se alguém te acusar, o Senhor vai te defender. É como diz o Salmo 91, cai mil ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Se alguém se levantar contra ti, o Senhor vai pelejar por você. Mas se você é sal da terra, luz do mundo. Agora, se você tem uma vida que não dá testemunho de um verdadeiro servo de Deus, se prepare, porque você vai ser pisado. Você vai ser envergonhado, e aquilo que está oculto vai vir à tona e vai ser jogado no ventilador para todo mundo ver. Porque é o que a Bíblia diz. Mas quando nós damos testemunho de verdadeiramente somos cidadãos influenciando o mundo, pelo contrário, você é um testemunho vivo do teu trabalho, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, as pessoas verão em você o brilho do Espírito Santo de Deus refletindo na tua vida. Porque é isso que Deus faz. Amém? Veja agora Filipenses 2,15. Eu acho muito lindo esse versículo de Filipenses 2,15. Ele traz algo aqui muito importante para nós. Pode ler. Filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luz do mundo. Amém? Veja, irmãos. A palavra diz, olha, no meio de uma geração perversa, ingrata, corrompida, no meio. Outra coisa, sal da terra aqui, veja, no meio, você pode estar diante. Lá, a luz, sal da terra, nós encontramos o Senhor Jesus falando, dizendo, olha, você é luz do mundo, diante do mundo assim. Você demonstra e as pessoas verão em você
essa característica de que você é sal, de que você é luz, diante das pessoas. Agora, no meio, é quando você está imbuído no meio, no ambiente em que você está no meio daquele grupo corrompido, perverso, ladrão, trapaceiro, fazendo tudo que é errado, mas você se mantém íntegro. Eu não vou me corromper por causa disso. É isso que a Bíblia está dizendo. No meio da correção corrompida, perversa, resplandecei a vossa luz como astros diante do mundo. Deus quer isso da igreja, irmão. Deus quer isso de nós, no nosso trabalho, nossa vida. É lá no meio, onde, na sociedade, lá no local onde podemos estar, no meio das pessoas, e tem pessoas corrompidas, irmãos, corrompendo os outros, se contaminando, e pessoas são levadas a isso, a se corromperem. Mas a Bíblia nos traz aqui, é no meio. Quantos querem que o Senhor esteja na tua vida, no meio desse povo, amém, irmãos? E resplandeça, as pessoas verem em você que Cristo está na tua vida. Valores do reino, próximo rapidamente, estamos chegando aí. Valores do reino. Prioridade pessoais acima das tradições. Promove serviço e humildade. Manifesta um caráter transformador. Próximos anos, valores do reino. Os valores do reino de Deus são princípios fundamentais que orientam a vida dos cidadãos do reino e refletem o caráter do próprio Deus. Esses valores são essenciais para a construção de uma comunidade que vive em harmonia, conformidade à vontade divina. E esses valores moldam a maneira como o cidadão do reino integra entre si com o mundo, promovendo um ambiente que reflete a natureza de Deus. Significa que o teu testemunho pessoal, a tua vida, fala mais alto do que as tuas palavras. Amém? Tem muita gente pregando bonito, falando bonito, são grandes oradores, mas a sua vida não condiz com o que ele prega, não condiz com o que ele vive. Quantos querem ter uma vida transparente diante de Deus? Diga amém, irmãos? Então, o cidadão do reino, aleluia, a sua vida como cidadão do reino reflete o caráter do próprio Deus. Caráter de Deus, caráter íntegro, tem que estar na nossa vida. Deus quer isto de cada um de nós. Amém? Como cidadão do reino, e que o mundo possa refletir a natureza de Deus. Eles podem te acusar de qualquer coisa, mas não podem te acusar de que você não é um verdadeiro cristão. Ele pode chamar de dizer que você é feio, que você é isso, você é aquilo. Pode dizer o que quiser. Chamar de Jesus até de Beelzebu. Ele expulsa demônio. Ele expulsa demônio em nome de Beelzebu. Pode chamar do que quiser. Mas ele é? Não. Ele é Deus. Aleluia. Pode dizer para você que você é feio, que você é isso, é aquilo, você é desjeitoso, você não sabe falar direito, expressa mal, não tem uma boa linguagem, não tem uma boa aparência, mas você tem a presença de Deus e uma vida íntegra que o diabo não pode com você. A sua vida é um testemunho vivo diante do Senhor. Porque o diabo não tem medo de cara feia, mas uma vida cheia da presença de Deus, ele tem que sair fora, amém? Ele não fica por causa da presença de Deus na nossa vida. Isto são valores. Valores do outro reino também. Próximo slide. Prioriza pessoas acima de tradições. O reino de Deus faz isso. Capítulo 14 de Romanos, se os irmãos lerem ele todo, vão estudar e vão ver. Paulo escrevendo à igreja, orientando até na alimentação, sobre vários assuntos ele traz ali. E ele leva todo um contexto de que as pessoas que fazem parte do mundo, e depois que ele faz tudo, ele chega dizendo no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Vocês podem fazer tudo isso, mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito Santo.
Veja aqui, ele está acima das tradições humanas. Romanos 14 mostra e valoriza mais a edificação do irmão do que as discussões religiosas. Quanta gente está discutindo aí apenas as tradições religiosas. Porque a minha igreja, porque isso, porque aquilo. Esquece da palavra. Quem tem que estar acima de tudo é o que a palavra diz, o que é que Deus diz, o que é que está escrito, porque o que está escrito é que vale. O que a palavra de Deus diz aqui. Primeira coisa que devemos priorizar nos valores do reino. Vamos ler juntos todos? O amor deve sempre prevalecer sobre opiniões pessoais. O que representa isso, irmãos? Alguém me ofendeu, alguém me entristeceu, alguém me causou problemas, mas a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Ele tem que estar acima dos problemas pessoais. Eu procuro meu irmão, aquilo que estudamos sobre o perdão, perdoo ele, procuro ele, resolvo o problema, porque o amor que Deus me deu, a dor que está nos nossos corações, ele está acima dos problemas pessoais. E as pessoas, às vezes, probleminha, um negocinho, ele faz uma tempestade no copo de água fria, como diz o ditado popular. Tá? Coisas banais. E esquece do amor que ele tem para com seu irmão, para com seu semelhante, amém? Isso aqui, o amor, ele não é só para os cristãos, amor com o teu vizinho, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Você demonstra esse amor que Deus tem na sua vida, porque esta é a característica dos valores do reino. Segundo todos, maturidade espiritual, evita escândalos, desnecessário. O que é maturidade espiritual, irmãos? Equilíbrio. Que é uma pessoa madura, uma pessoa que tem equilíbrio espiritual. Ele evita escândalos desnecessários. Tem pessoas que às vezes ouvem a palavra, ele cria um problemão, cria transtornos, briga com um, briga com o outro, briga com o vizinho, por coisas banais. Se você tem maturidade espiritual, você não vai. A Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, o que é que vai fazer com ele? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque se tu fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Então, existem situações adversas que muitas vezes nós enfrentamos, e é muito comum isso, até a psicologia fala sobre isso. Tem um ditado popular, quando um não quer, dois não brigam, não tem um ditado disso aí? Então, se alguém se levanta contra você e você vê que aquilo ali vai causar um transtorno, vai causar escândalo, cai fora, meu irmão, larga aquilo de lado, não entra nessa questão, porque não vai trazer bênção para a tua vida. Então, quando tem maturidade espiritual, você evita isso, você evita esses transtornos. Terceira coisa, estão juntos? Amar. Vai lá, todos juntos. Eu acho que o valores antes. Eu acho que ele passou. Volta um pouquinho. Amar vale mais do que vencer debates. O que é vencer debate? Não. A minha opinião prevaleceu. O meu ponto de vista que é verdade. Eu que tinha razão. Quando você ama, você esquece isso. Você dá direito até aquilo que você era seu direito. Abre mão do teu direito, irmãos. Se é para alcançar alguém, se é para abençoar alguém, é melhor você se perder o seu direito para Deus ser glorificado na tua vida. Amém? Porque muitas vezes achamos, não, foi Ele que fez. Então, você acha isso. Tá? Valores do reino. Pode rapidamente. Promove serviço e humildade no reino. Quem deseja ser grande, primeiro aprende a servir. Jesus inverteu completamente os padrões humanos de liderança. A verdadeira
A autoridade nasce no serviço. Veja aqui, irmãos, várias referências bíblicas. E a Bíblia fala aqui que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E se eu não consigo servir o meu irmão, como é que eu posso cobrar dele mais tarde, quando ele precisar dele? Se eu não sirvo a ele, como um dia ele vai poder me servir? Então, a Bíblia nos ensina isso, irmãos. Mateus, Marcos 10, 42 a 45, Jesus fala sobre o servir. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Faça o exemplo. E eu acho muito bonito isso aqui em João 13, 14 e 15. O que é que Jesus faz ali, João 14, 15? Foi no dia da ceia. O que é que ele fez? Ele pegou uma toalha e cingiu. Sabe quem usava essa toalha? O escravo, o servo, que lavava os pés. Ele cingia e com ela lavava, enxugava os pés daqueles. O que é que Jesus fez? Mandou todos, pegou uma toalha, uma vasilha de água e começou a lavar os pés. Pedro disse: meus pés tu não lava. Jesus para ele: o quê? Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Não, Jesus, só os pés, não, me dá um banho logo. Se é para isso, me dá logo, não, Pedro, só os pés. E Jesus deu o exemplo e disse para os discípulos o quê? Fazei o mesmo. Assim como o mestre os fez, faz o mesmo. Não é no sentido literal que eu tenho que lavar os pés dos irmãos. Jesus estava dizendo o quê, irmãos? Se eu sou Senhor e tomei o lugar do servo para servir, vocês também precisam reconhecer e servir um ao outro, porque grande é quem é o Senhor. Deus nos chamou para servir, não para ser servidos. Então, irmãos, na casa de Deus, todos nós estamos aqui para servir. Quem pode dizer amém? Então, não existe melhor, não existe maior. Nós temos que entender que nós fomos chamados para servir. E esse é o exemplo que Jesus dá aqui. Vou concluir aqui os valores do reino. Próximo. É o último slide aqui. Vamos ler juntos? Manifesta o caráter transformado. O reino de Deus muda valores, prioridades, comportamento, destino eterno. Veja aqui. Quem vive no reino torna-se agente de transformação em sua família, igreja e sociedade. Veja que a bênção no reino, ela abrange muita gente. São valores, prioridade, comportamento, destino eterno. Então veja que a manifestação do caráter transformador do reino, ela não é só para você, ela pode beneficiar muita gente. Muitas pessoas podem ser beneficiadas pelo que Deus fez através da sua vida. Quem vive no reino torna-se agente de transformação em sua família. Irmãos, quantas famílias, um membro só aceitou Jesus e através daquele membro só, Deus alcançou toda a família. Aquilo é um exemplo. Deus alcançou sua mãe, alcançou seus irmãos, e foi um por um. Deus fez a outra. Mãe Maria Helena, está lá eu aí. Foram alcançados através de um. E que o Senhor já até levou para o Renato. Está entendendo? Veja que a bênção de Deus, ela chega para os demais. Igreja, a sociedade precisa dessa transformação para mudanças. Eu lembro-me, lá no meu trabalho, uma ocasião, tinha um servo de Deus que ele era o responsável pela alimentação daquele local. E ele, no dia do almoço, ele ofereceu galinha, a cabidela, parece que com sangue, a molho pardo. Galinha molho pardo. Aí, uns comeram, outros não comeram. E depois eu chamei ele e disse: irmão, eu sei que você é responsável, essa comida é tradicional, muitas pessoas comem ela, mas a Bíblia ensina que não devemos comer sangue.
E eu trouxe para ele, mostrei na Bíblia que são algumas coisas que Deus estabeleceu, inclusive para os gentios: a carne sufocada, o sangue, a prostituição, está lá em Atos 15. E o sangue é a vida do animal. Então, você não deve comer o sangue. E eu apresentei, mostrei. E aquela palavra que eu falei para ele, ele entendeu, aceitou. Não é comer com sangue, porque muitas pessoas comiam, matavam o animal e comiam com sangue, bebiam sangue. Essas tradições não existem por aí. Tá? Esses negócios não existem. E existem comidas assim. E o Senhor orientou Israel para não fazer isso. E hoje serve para nós, está no Novo Testamento. Jesus deixou também para nós. E ele entendeu, e a partir dali ele nunca mais fez essa comida. A bênção trouxe para todos. Então tem coisas que você pode influenciar, você pode mostrar. E tem coisas que você precisa orientar. Eu queria que pelo menos essa passagem bíblica a gente pudesse ler, Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia para encerrar. Então vamos ler esses versículos, do versículo 1 ao 17, para a gente compreender com a cidadão dos céus. É o seguinte, eu vou ler um versículo e todos leiam o seguinte, tá bom? Para a gente não ganhar tempo. Diz assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glórias. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelo quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas os quais também em outro tempo andastes, e quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais um ao outro, pois já despistes do velho homem com seus feitos, vos revestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, dentantes de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também todos. E sobre tudo isso, revestido da caridade, que é o vínculo da perfeição, a paz de Deus, pelo qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos, ademostrando-vos aos outros, salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Versículo 17, todos juntos. E quando fizerdes por palavra, por obra, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus Pai. Amém? Vejam, irmãos, estes são os valores que manifestam o caráter transformado do cristão. O Senhor liberta, transforma a nossa vida e nos dá essas condições de vivermos uma vida diante dele. Quando recebe essa palavra, diga amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Vamos estar de pé, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar adorando o Senhor com o hino e vamos estar encerrando o nosso culto de ensino nesta noite. 9h, estou terminando dentro do horário. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
Obrigado pela tua palavra ministrada, que o Senhor venha alcançar os corações e que cada dia, Senhor, possamos fazer parte deste reino, porque, Senhor, somos teus filhos e o Senhor nos colocou neles, Senhor, para darmos testemunhos de uma vida diante do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, nos abençoe, guarda a igreja, guarda o teu povo. Eu entrego a ti, suplico essas bênçãos e te agradeço, por amor do nome de Jesus. Amém.